noite a todos. Graças a Deus, né? Temos agasalho suficiente, moradia, barriguinha cheia, né? E um lugar aconchegante, quentinho, para nós nos reunir, em nome de Deus e de Jesus. Daí, na sequência do tema Leis Universais que Regem a Existência, que foi dividido em 4 palestras, eu estou na segunda, a Viviane fez a primeira. Existem leis, né, que o Pai Criador estabeleceu, que regem o mundo, os mundos criados por Deus, pelo Pai. Cada orbe, cada planeta, ele tem as leis adequadas àquele ambiente, né, aquele habitat daquele planeta. Alguns têm oxigênio para poder respirar, tem uma natureza exuberante, como o nosso planeta Terra, e todos os recursos necessários para que o homem pudesse se adequar a esse ambiente e viver. Só que nós, os seres criados por Deus, eles estão também sujeitos a leis não dos homens, as leis de Deus e leis da própria natureza, que Deus assim criou a natureza com as próprias leis dele. Então, essa verdadeira lei, ela prima pela reta razão em harmonia com a natureza. Então, a natureza está em harmonia. Os animais, cada um no seu grupo, né, e raça, que pertence ao grupos e raças, eles estão em harmonia. E assim, o homem deve também se portar. O efeito remoto da lei natural é tornar o homem virtuoso como um ser racional. Porque os seres inferiores ao homem não são racionais. Ao homem é dado esse poder, a da razão, da consciência. O efeito imediato consiste no sujeito da lei, que é o homem, né? Uma necessidade de agir de natureza moral. O homem veio aqui não para errar, não para destruir os elementos que estão em harmonia, que é a natureza e que são os animais de todas as raças, de todas as espécies. Ele veio para também entrar em harmonia com ele mesmo, respeitando esses outros quadrantes, que são esses outros elementos, que são a natureza e os animais. Então, por isso que nós temos o dever moral e a obrigação de nos portar e fazer jus à proposta divina, seguindo e obedecendo as leis que regem nossa existência, ou a existência do planeta. Chico Xavier, ele coloca, porque, afinal, nasceste no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias. Vocês vejam que os corpos humanos
Tem alguns que são de nascimento já deficientes, com sequelas graves, demências. Corpo que merecias. Então é sinal que já, numas trajetórias anteriores de outras encarnações, cometeu delitos que danificou o perispírito e que agora esse corpo veio com as deficiências físicas. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros de acordo com as tuas necessidades, nem mais e nem menos. Então, se tu almeja muito, muito e já está há alguns anos lutando e não consegue, não adianta dar murro em ponta de faca. É o necessário. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. É o justo. Mas é injusto, eu luto tanto, trabalho tanto, me esforço tanto, economizo. E outro que não faz nada disso tem todo. E merecemos. Teu ambiente de trabalho também é o que alegastes, espontaneamente, para a tua realização. Eu quero ser, eu quero trabalhar, eu gostaria, e é concedido para nós. Por isso nós nascemos e lá em dados momentos, quando já estamos crescidinho, a gente se decide e opta por uma profissão. Se prepara, estuda, né, se habilita. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tua própria afinidade. Muitos amigos no passado, muitos parentes agora. Até fiquei feliz. Então, maior a família, né? Maior amigo, maiores amigos, maiores amizades teve no passado. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. É o meu controle. Todos os dias nós decidimos de optar, de fazer, não fazer, optar por uma coisa, optar por outra. Quantos convites ao longo da existência que nós refutamos? Quantas oportunidades que nós dissemos não? Porque nós estávamos assim, com uma tendência já para ser determinada pessoa exercendo determinado trabalho. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrai, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Se nós parar para analisar e nos colocar de frente com nós mesmos, nós vamos chegar nessa conclusão. Ao longo desses pouquinhos anos, né, a gente teve todas essas oportunidades de atrair, de repelir na nossa jornada de vivência algumas coisas. Portanto, não reclames, nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. De vez em quando, é bom nós nos colocar de frente com nós mesmos. Pare um pouco. Quando estiver bem quietinho lá no canto, não tem ninguém por perto, que ficou um momento sozinho, se coloque de frente contigo mesmo e analisa tudo isso. Reprograme tua vida, busca o bem e viverás melhor. Mas nós somos teimosos, rebeldes, muitas vezes somos do contra, e com isso nós vamos atrair infelicidade para nós, interior. Porque
Lá pelas tantas, tu faz o check-up, daí tu pensa assim, eu não deveria ter feito aquilo. Eu exagerei na outra decisão. Eu deveria ter aceitado o feito diferente. Mas agora o arrependimento não vai consertar. Mas podemos sim recomeçar. E quanto tempo dispomos para aprender as leis de Deus? Sempre podemos recomeçar. Para o entendimento do tempo disponível, temos que enxergar onde nós nos encontramos no período evolutivo da nossa centelha divina. Que nós somos uma centelha de Deus. Onde que nós nos encontramos? Como é que eu posso avaliar a mim mesmo? Será que as minhas caminhadas já tiveram muitas existências? Será que eu sou jovem nas reencarnações? Que eu ainda sou muito topeira, muito limitado, muita coisa não entendo, muita coisa ainda eu não aceito. Eu não quero andar para frente, às vezes eu quero andar para trás, às vezes quero andar para o lado. E Deus mostra o caminho, é aqui. Ainda põe um sino lá, tocando. Daí tu, em vez de seguir aqui e escutar o sino, tu vai para lá, tu vai para cá, tu volta para trás, né? Estamos na Terra há cerca de 3 a 4 bilhões de anos. Estamos, não digo assim enquanto corpo físico humano, mas pode ser enquanto corpo físico nos reinos inferiores ao ser humano. É só estudar um pouco ciência, aprofundar um pouco, né, o nascimento, a formação da Terra e tudo. O homem demorou muitos séculos e milhões de anos, bilhões, até bilhões, para se tornar o homem espiritual, ser consciente. Passamos por várias e todas as fases do aprendizado nos reinos inferiores da humanidade. Todos os reinos inferiores à humanidade, nós passamos por eles. O mineral, o vegetal, o animal, mas ali, no vegetal, quantas categorias tem? Nos animais, quantas raças tem? Quantos grupos tem? Daí tu diz assim, sim, mas um espírito estava lá, eu estava na natureza lá, em meio às árvores, eu estava lá no reino animal inferior. O princípio vital nosso, sim. Eu estava no mineral, pedra, todas as pedras preciosas e pedras que não são preciosas, eu estava lá? Sim, princípio da criação de Deus. Nós tivemos esse princípio, sim, e fomos evoluindo. Por isso que diz assim, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, e se mexe no animal e desperta no homem. Aí, com a evolução de todas as espécies inferiores, os reinos inferiores ao homem, nós podemos dizer que recebemos em dado momento, não teve interrupção, não teve elo perdido, nada. Quando se ouve falar em elo perdido, não teve. É uma transição do animal mais evoluído
e esperto, que agora, claro, desencarna, é preparado e tal, e os espíritos, ontem nós estudamos ainda no grupo, já existiam antes. Antes dos corpos humanos já existiam os espíritos. Aqui tem até o texto que foi lido ontem num dos trechinhos, né, de todo o conteúdo. É a ligação do princípio inteligente com a matéria na Terra começou há muitos milênios, produzindo no início formas simples de vida nas espécies inferiores. Formas simples de vida. Ameba, protozoário, todas as espécies inferiores, veio, tem todas as espécies. Enquanto se exercitava nas diferentes condições de vida corpórea, passando da irritação à sensibilidade, dessa ao instinto e do instinto à inteligência. O princípio inteligente ia evoluindo. Então foi evoluindo. E quando alcançou o circuito completo da onda mental, que é o pensamento contínuo, que segundo a própria ciência espírita diz que só o homem tem o pensamento contínuo, mas algumas espécies de animal, se tu observar o comportamento deles, parece que eles pensam. Mas se eles pensam, eles não têm pensamento contínuo. No dizer de André Luiz, o princípio inteligente atingia finalmente o estágio de espírito. Agora, Deus, que já tinha os espíritos criado, aprimorou esse ser ainda inferior ao ponto de se tornar o homem com o racional, o homem racional, com consciência, já fazendo uso da razão, com forma e qualidade de espécie humana. Desse grau de humanidade, estamos rumando para um novo estado de angelitude. Queira ou não, nós vamos ter que evoluir. Se não for pelo amor, será pela dor. E com certeza mais pela dor do que pelo amor, né? Quanto tempo nós dispomos para aprender as leis de Deus? Se estagiamos bilhões de anos nos reinos inferiores, bilhões de anos, estamos nesse momento em uma fase de transição crítica em nossa evolução, a fase humana. Agora ficou uma evolução crítica, porque até ali os reinos inferiores eles evoluíram, né? Extinguia, renasciam e evoluíam. Porque se não evoluísse, nós teríamos quem andando aí pela Terra? Quem que eu falei ontem? Os dinossauros, os gigantão, né? Evoluiu as espécies. Estamos nesse momento em uma fase transitória, então. Porque o homem é a fase onde o instinto animal passou agora, né? Luta para o despertamento espiritual em busca da supremacia. O símbolo está ali. Vivemos, então, bilhões de anos antes da fase hominal. E viveremos uma eternidade após essa fase e, portanto, essa fase é pequena e passageira. Essa dos reinos inferiores é pequena e passageira. Bilhões de anos, porque a eternidade é a eternidade, infinitamente. Então aqui, dessa forma, nós atraímos a nós o que desejamos. Atraímos também o que consideramos indesejável, se nos concentramos nisso. Então nós somos assim, nos parâmetros. Quando queremos alguma coisa boa,
nós atraímos. Insistindo, com a insistência nós vamos atrair. Mas quando nós estamos buscando uma coisa que não é boa e temos insistência em conseguir, nós também vamos conseguir uma coisa que não é boa. Temos essa capacidade. Se nós nos concentrarmos na doença, manifestaremos doença em nós. Isso é estudado e é sabido. E fico o dia inteiro reclamando e acho que tenho isso e acho que tenho aquilo. Não tenho nada. Dá uma ordem. Você pode dar uma ordem para você mesmo. Eu não tenho nada, não vou atrair. Se concentrando na pobreza, vamos manifestar mais pobreza ainda. Porque eu sou pobre, você veja, né? Eu já trabalhei tanto, eu já fui de tudo nessa vida, mas eu sempre fui pobre. Como que tu administra o que tu ganha? Tem gente que não é assim, então. É porque não sabe administrar o que ganha. Se nós nos concentrarmos na falta de amor, nós vamos ser carentes de amor. Carentes. Tem pessoas que são carentes. E ela se manifesta um comportamento, digamos assim, desequilibrado, mas no fundo é isso. Cheio de doença, cheio de problema, cheio de não sei o quê. Na verdade é uma carência de amor. Amor universal, não é amor conjugal. Amor das pessoas. Amor de quem convive conosco. Então, é impossível criar prosperidade nos concentrando na pobreza. Xoxo. Trata-se da lei da atração magnética, mineral. Ó, atração, magnetismo é mineral. Nós temos magnetismo em nós? Nós somos pedra? Somos. Mineral. Nós temos magnetismo em nós. A pedra não saiu de nós ainda. Então, começando a evoluir na fase abdominal. Se nos concentrarmos no que desejamos, nós podemos alcançar. Mas permanecer em energia negativa, antes que a coisa comece, a pessoa já diz, não vai dar certo. Tem pessoas que é assim. E se não tem, às vezes, uma outra que dá um empurrão, pois ela vai ficar na mesma estaca, uma vida inteira. Porque ela não acredita nela mesma, acredita no poder dela, na capacidade dela. Corpo perfeito, mente perfeita. O que falta? Pensamento sadio. Porque senão nós vamos atrair mais coisas, energias negativas para nós. Cada sílaba, cada palavra ou forma de pensamento que você invoque, tem os próprios conjuntos de frequência, ondas, né? Nós estudamos fluidos ali na terça-feira, estamos estudando agora a preparação para o passe. Começamos com os fluidos, depois vem os centros de força, né? Vem toda a parte da anatomia humana e ali vamos indo. Então, as frequências de energia que nós produzimos ressoam por todo o meu universo. Nós temos um universo próprio, que muito diz teu mundo astral, o teu astral, o meu universo. Ele ressoa e faz que a coisa seja elaborada nesse meu universo e aconteça. Pensamento tem que ser sadio. Quando vir pensamento ruim, nós temos que refutar.
Porque senão, se ele continuar insistindo muitos dias, ele vai se concretizar. Eu falo assim, oh meu Deus, tira de mim esses pensamentos ruins. E faz uma prece. Quando você se concentra no medo, as frequências de raiva e de depressão e caos são as mensagens recebidas pelo teu universo. Não é Deus, não é o outro tem o universo dele. Eu elaboro, é o laboratório que eu lá dentro, gira aqui no meu universo e eu mesmo fabrico. Isso que nós temos que entender. Quando você se concentra no amor, mais frequência, alegria, harmonia, paz ressoa por todo o teu universo, o seu universo. Por isso que é recomendado alegria. Abra a casa, deixa o sol entrar, o ar entrar, põe música se puder, canta, subir. Vê às vezes eu cantando, subiando. Eu gosto de cantar, subiar. Às vezes estou com o garfo na mão, a batatinha na outra, estou ali saracoteando. E vai dizer, dona Celaí, mas eu gosto. Então, assim, é isso aí. Apreciar os pássaros, ver as coisas lá fora, a florzinha que está nascendo, que está abrindo, a pétala. As coisas minúsculas, é a formiga, é qualquer coisa que a gente possa, assim, apreciar. Nós temos que aprender a apreciar. Mas então, o que impede de nos libertarmos dessa inferioridade para nos lançarmos no futuro? O que impede? Nós estamos saindo de um mundo inferior, de seres inferiores, e já estamos emancipados como um ser racional, dotado de consciência, de decisão, de pensamento contínuo. E agora, o que eu faço de mim? O que impede de você se libertar desse sentimento, esse instinto, esse complexo de inferioridade? Não podemos ter complexo de superioridade no sentido de orgulho, mas de inferioridade enquanto filho de Deus, enquanto irmãos dos outros irmãos. O que impede? É duas fontes. Dois sujeitinhos impedem nós de nos libertar da inferioridade. E o sujeitinho se chama orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Esse sujeitinho aí. Por que orgulho e egoísmo? Ele começou lá nos reinos inferiores entre os animais. Como estagiário em várias raças animais que tinham que ter o orgulho da raça. Eles tinham que ter orgulho de raça. Se você assistir essas programações que eles passam do reino animal aí na Terra e todo o comportamento deles, vocês vão ver. Cada espécie se garante lá. Não inventa querer enfrentar os tigres, os felinos bravos, que não vai, né? E o macaco se defende nas árvores, né? E outros rastejos se escondem. E assim todos os reinos têm suas próprias defesas. E agora, até podemos analisar alguns comportamentos desses animais mais domesticados, mais dóceis, que eles até compartilham os afetos. É o cão e o gato, por exemplo, né? Daí tu vê, ali põe os filhotes de uma ave com os filhotes junto com a ave da outra espécie, ela adota aqueles filhotes. Tu não tem um exemplo ali? O que vocês botaram lá? A perua criou os pavãozinhos. A perua criou os pavãozinhos. E nem percebe que é diferente, né? Então,
Como almas grupais, alma é a vida, não é o espírito. Se torna espírito no homem, principalmente quando ele desencarna. A alma, a gente diz, a alma do mundo, a alma da natureza. Quer dizer, aquela vida gigante, né? Que domina aquela energia. Como almas grupais, tínhamos, egoisticamente falando, como incumbência de nos unificarmos, nos individualizarmos, para um dia ser um ser humano, os mais evoluídos. Então, não teve salto, foi suave essa transição da espécie melhorada, mais evoluída, até o ser humano. Não é que ele teve um bebê humano, não. A espécie animal melhorada, mais evoluída, na transição, quando morre aquela espécie extinta, lá no laboratório invisível, esses recursos todos são transformados para a formação foi transformado para a formação do ser humano, por Deus. Detalhe, não cabe a nós querer entender, porque nossa capacidade intelectual está muito distante de querer cogitar esses detalhes para entender. Mas assim dizer, o quanto que Deus é grandiosíssimo, o quanto que Jesus é grande, para permitir criar um planeta para nós e nos acomodar aqui. Porque nós podemos ter vindo de outros planetas, inferior à Terra ou igual à Terra. E hoje estamos na Terra. E podemos, a hora que desencarnar, reencarnar no outro planeta, inferior à Terra, ou superior à Terra, ou igual à Terra. Porque tem criaturas humanas em outros planetas também, que têm as mesmas condições, ou iguais. Então, eu estou controlando o relógio, faz um reflexo ali, mas tenho tempo assim. Não sei se fiz entender nas leis que regem o universo, como é que as coisas funcionam. Não é tão simples assim. Eu não fui criada a ficar olhando para o meu umbigo a vida inteira. Para pensar que é só eu que existo, e se sobrar, dá para mim também. Na nossa prece, eu e minha família, falei ontem ainda, para mim e para minha família e para mim. Outro dia, para mim e para minha família. E eu fico ali, naquele círculo vicioso. Eu não peço pelo planeta, a humanidade do planeta. Quantos irmãos sofrem? Mortes coletivas por acidente de avião e tudo, aqueles grupos grandes de pessoas, nas guerras e todas as calamidades e pobreza e tudo. Quantas pessoas sofrem e perecem? Vamos ampliar a nossa prece. Começar de lá para cá. E se tiver um pouquinho, então para mim. Mas para mim não precisa pedir. Porque quando você abre o teu coração, você mais recebe benefício. E o ser humano ainda é muito, muito regionalista, muito limitado, muito galinha choca que aconchega só os seus ali dentro, debaixo de suas asas. Então, Platão escreve uma alegoria, chamada alegoria, de um grupo de pessoas que morava numa caverna, completamente escura e muito profunda no interior da Terra. Mas tinha uma abertura aqui para a superfície. E eles estavam todos acorrentados lá.
esse grupo de seres humanos, acorrentados, muito ajustado e virado para os fundos, para uma parede. Só que lá em cima tinha a claridade do mundo lá fora, refletia sombras, quando era de dia, sombras do movimento lá fora. Em dado momento, um deles disse: eu vou, como é que se escalar essas paredes dessa caverna e vou tentar sair lá fora, que ele via de dia, né? Uma pequena réstia de claridade, que daí dava aquelas sombras lá. E o barulho lá fora e as vozes, esses seres acorrentados, prisioneiros, eles achavam que eram as sombras que estavam falando e produzindo aquele som. Esse cara disse: eu vou sair. Escalou todas aquelas paredes cheias de escarpa, né, de pedras e coisas, subiu lá e estava todo já confuso, porque ele não estava suportando aquela claridade lá fora, porque estava muito tempo no escuro. E como a gente sai de noite, de repente, da cama e atravessa a casa no escuro e acende a lâmpada, você na hora, você não consegue encarar, né? Você tem que tapar um pouco o teu olho para poder ir devagarinho e ir abrindo a claridade para o teu olho. Agride, parece que agride. Então eles só viam esse mundo. Achavam que o mundo era só aquilo. Fica lá acorrentado, olhando aquelas sombras e ouvindo aquele som. Achavam que o mundo se limitava nisso aí. Não podiam ver nada além da sombra. E por nunca ter visto outra coisa, os habitantes da caverna acreditavam que as sombras projetadas na caverna eram a única verdade e a única realidade da vida. E confundiu o eco das vozes escutadas, pensando ser das próprias sombras. Daí esse habitante resolveu sair. Com sua visão ainda ofuscada pela luz, começou a habituar-se às novas imagens que se depara. Aos poucos passa a ver as estatuetas se movendo e gerando a sombra. Percebe nas estatuetas detalhes e belezas que a sombra que antes via projetada nas cavernas não transmitiu. A sombra parece algo irreal, ele pensou. Segue para a extremidade da caverna e enxerga várias coisas e objetos da quais não tinha percebido. Vê a luz do sol que ofusca sua visão, o reflexo das coisas, a beleza, a natureza, as construções, as pessoas, e percebe agora que essas coisas são a realidade. Essa é a realidade. Triste esse homem, por seus companheiros da caverna ainda estarem reféns da sua ignorância sobre suas causas últimas das coisas, decide retornar a fim de libertar seus irmãos das correntes que o prendia na escravidão da ignorância. Retorna à caverna, todo ensanguentado, todo cortado das escarpas dos barrancos da caverna que ele saiu, todo machucado os pés, de se firmar e cortar os pés, e sujo. Mas eu vou libertar meus irmãos que estão acorrentados lá. Mas quando ele chegou lá embaixo de novo, na caverna, todos se revoltaram, se assustaram e chamaram ele de louco. É um louco.
Seus amigos acorrentados, vendo nada além das sombras dos objetos, reconhecem apenas a realidade que pensam ser verdadeira e própria das sombras. A realidade, em sua essência maior, a mais permanente, se expande além da visão física, que estende para o infinito no tempo e em diferentes dimensões. Foi o que ele viu. De manifestação de vida, foi o que ele viu. Toda aquela exuberância da natureza, onde a alma imortal sobrevive aos diversos ciclos da vida e de morte, até não mais precisar renascer. Nós, quando teimamos para não progredir, para não evoluir, para não crescer em conhecimento, nós somos igual o prisioneiro acorrentado na caverna. Quando buscamos o socorro e encontramos, muitos de nós permanecemos naquele mundo que eu descobri agora. E outros analisam um pouco e vê que o esforço não é melhor ficar no mundo cômodo lá, acorrentado como prisioneiro na caverna. Essa é a lição que devemos tirar para nós. Aqui, ó, leis universais que regem a existência. As leis estão ali, estão fazendo bem o seu papel. As leis de Deus, em toda a sua criação. E nós, muitas vezes, preferimos ser um prisioneiro acorrentado na caverna. Cada vez que eu me acomodo, não busco, não quero, não me esforço, até para melhorar minhas imperfeições, que são tantas, é escandaloso ouvir alguém dizer assim: eu sou pessoa muito humilde porque... Da onde? Então eu me acomodo dentro das minhas cavernas de imperfeições, acorrentados pelas minhas imperfeições. Eu não quero sair desse conforto. Nem que eu veja só sombras. Eu não quero enxergar a criação de Deus. Eu não quero entender o projeto de Deus. O que Ele preparou para a humanidade? Eu me fecho na minha caverna. Daí, quando tem oportunidade, tu faz uma maneira, tu acha uma maneira, um jeitinho de incomodar o trabalho que está sendo feito lá fora. Não, vamos para a caverna. Vamos cortar, vamos judiar, vamos psicologicamente os escarpos das paredes da caverna. Enquanto uns ficam ali só olhando e criticando, os outros vão seguindo o caminho. Olha o que aconteceu com o nosso querido Divaldo. Hoje estamos sempre comentando. Enquanto uns estão assim, não fazem isso, quer dizer, não tiveram capacidade de fazer isso na vida, se dão o direito de criticar o trabalho grandioso do Divaldo. E todos os outros, acho que o Dr. Bezerra de Menezes, todos os espíritos de luz que estão ajudando nós lá no plano espiritual, eles não foram criticados, não foram caluniados, não foram perseguidos? Ou eles tiveram uma vida de tapete de veludo? Jesus não foi criticado, foi caluniado, foi perseguido, não foi morto? Ou ele teve um tapete de veludo? E é assim, tem um preço para nós evoluir.
Para nós evoluir tem um preço. O primeiro preço é a reforma íntima. Eu sou uma pessoa muito ressentida. Me ofendo por qualquer coisa. Então eu vou trabalhar em cima disso para me corrigir. Eu sou uma pessoa muito fofoqueira. Adoro fofoca. Se tiver uma oportunidade, o zoinho brilho. Eu já estou dentro. Não. Aqui diz assim: cai fora. Cai fora. Cai fora desse ambiente. Desse ambiente. Aí de repente tu tá naquele ambiente e tu adora aquele ambiente. Cai fora daquele ambiente. Porque ele vai te fazer mal. Então, no meio de uma roda de fofoquinha, pode crer que dali não vai sair coisa boa. Cai fora. Mas eu gosto. Então, cultua a tua caverna. Enquanto isso, os outros vão. Vão e vão e vão. Vocês acham que, por exemplo, assim, quando iniciou a Casa Espírita de Camporê, não teve muitas críticas? E não tem? E não teve? E o que aconteceu? Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. A má forma de trabalhar, a forma de conduzir, a forma de não sei o quê. Seguimos trabalhando. Seguimos trabalhando. Porque assim a espiritualidade quer. Assim a espiritualidade encontra condições de estar conosco. Porque se eu estou fazendo uma palestra, me exibir, porque eu estou sendo filmada, pode crer que a espiritualidade um dia, um momento, vai tirar de você essa capacidade de você falar. Tu vai esquecer, vai acontecer alguma coisa. Se eu quero fazer uma palestra, estou sendo filmado, porque eu quero prestigiar meu ego, quero valorizar meu ego, quero me superestimar, como que Jesus falou? Jesus falou na simplicidade, lá nas montanhas, na natureza, através de parábola, usando palavras simples que podia fazer com que o povo entendesse. O nosso povo aqui, tipo assim, 20 pessoas, 22, 23 hoje, mas do mundo espiritual tem centenas. Tem centenas do mundo espiritual que precisam também ouvir alguma coisa sobre Jesus. E talvez nunca tiveram a oportunidade de ouvir. Então, nessa simplicidade que possa o homem entender, é que nós temos que falar. Não esnobando, né? Mas na simplicidade, porque nós estamos falando em nome de Jesus. E conforme Jesus deu o exemplo, tem que ser de uma forma que a gente possa entender. E é assim, meus irmãos, que a gente vai evoluindo. Aqui dentro a gente vai evoluindo, porque alguma coisinha fica, tu vai voltar para casa, tu fica remoendo, fica pensando, tu fica avaliando, tem fundamento, sim. Então, analise o teu mundo. Não esqueça que cada um de nós tem o próprio. A doutrina usa o termo astral, mas para poder entender, seria esse mundo astral nosso. Que ali nós manipulamos, ali dentro nós jogamos as coisas boas e ali dentro jogamos nossos lixos, que vai ser elaborado como um laboratório e vai vir de volta para mim em forma de quê? De tortura mental e de enfermidade, de desequilíbrio. Daí eu digo assim, eu não sei, as coisas lá em casa tá tudo em desordem, tá dando uma bagunça total, as coisas no meu trabalho virou do avesso, não sei o quê. Pode crer, o teu mundo astral está levando o lixo que tu produziu
através de raiva, de ressentimento, de fofoca, né, maledicência que a gente chama, da vida dos outros, está levando o lixo para lá. E ele está sendo jogado tudo lá, no teu ambiente. O teu ambiente anterior, como é que está? Então, assim, pare, em algum momento vai dar oportunidade. E fique de frente contigo mesmo. E veja onde tu pode mexer para se tornar uma pessoa melhor. Lá em casa a gente ainda se ajuda, né? Porque um às vezes lembra o outro, né? Eu lembro de uma forma assim, meia delicada. Você tem uma mania de... Mas a gente lembra. Você nunca se corrige, né? Mas a gente lembra. Ainda ajuda um pouco, né? Desse jeito aí. Então é assim, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos dê muita sabedoria, tá? Vamos sair da caverna. Obrigado, boa noite.